todos. Eu sou o professor Felipe Ribeiro. Eu vou falar um pouco sobre a história da cartografia. A história da cartografia, ela se inicia com o surgimento dos primeiros desenhos que o homem iniciou em sua história nas cavernas, onde o homem, através de seu intelecto diferenciado dos outros animais, ele tinha a capacidade de definir os locais onde ele vivia. E a partir desse discernimento ele passou a desenhar gravuras e desenhar imagens dentro dessas cavernas onde ele representava guerreiros, representava animais, representava locais de caça. E é assim que se inicia a história do ser humano com a cartografia, desde a pré-história. Aí depois começa a confecção dos primeiros mapas. Como exemplo aqui, nós temos um mapa da cidade de Bedolino, né? Que ele tem 2.400 anos. Aqui você pode ver que ele fica gravado na pedra, né? Na imagem, você vê ele na pedra. E ao lado você vê o desenho que ele significa, que representa as atividades agrícolas e pastoris que eram desenvolvidas nessa cidade. 2.400 anos antes de Cristo. Aí, por fim, nós vamos chegar na Grécia Antiga, né? Que foi uma das maiores contribuintes para a cartografia no mundo antigo, né? A partir do século 6 a.C., né, a, a Grécia ela fazia muitas expedições militares, ela já fazia navegação pelo mar Egeu, pelo Mediterrâneo, e ela acabou impulsionando esses trabalhos cosmológicos, astronômicos e matemáticos, né, que buscavam esses métodos científicos para representar a superfície terrestre. Aqui nós temos o exemplo do globo de Melo, né, o globo de Poseidon e o globo de Ptolomeu. E aqui nós temos os dois grandes gregos que se destacaram pelos seus estudos cartográficos, né, que são Eratóstenes e Ptolomeu, né. O primeiro foi um grande matemático e filósofo, né, e o segundo, né, foi um grande cientista, né, que vivia em Alexandria, né, que realizou um cálculo que definia o ângulo em que a Terra, né, a distância entre o tamanho da Terra, né, a partir do ângulo em que o Sol se, se colocava entre as cidades de Alexandria e Siena, né? E também foi uma das primeiras pessoas a dizer que a Terra era redonda. Que eu falo um pouco da vida dele, né? Ele viveu em Alexandria, na época dominada pelo Império Romano, né? Ele foi o autor do primeiro Atlas Universal. Ele disseminou o uso das coordenadas e das projeções cônicas, né? E o seu trabalho foi muitas vezes reproduzido durante a Idade Média, principalmente pelos árabes, que tinham bastante respeito por esses trabalhos dos gregos, né? Enquanto que na Idade Média, né, principalmente pela ocasião do domínio da igreja, muitos desses trabalhos grego-romanos eles vão ser abandonados por muito tempo. Aí para os romanos, né? Para os romanos eles não experimentavam o mesmo avanço que os gregos tinham da cartografia, né? Para eles a cartografia ela meramente era uma representação do que aquilo que eles entendiam como espaço geográfico. E ela tinha essa função para fins militares, administrativos e comerciais, né? O exemplo, né, o Orbis Terrarum, né, de Vespasiano Agripa, né, aqui representando o domínio romano, né. Até então a gente pode ver aqui a Ásia, a Europa e o norte da África, né, que era o mundo conhecido até então nesse momento. E na Idade Média, né, após a queda do Império Romano, né, em 476, inicia-se a Idade Média, né, e foi esse período em que a cartografia ela vai sofrer essa estagnação, porque ela vai ser abandonada, porque a igreja, o caráter religioso, o caráter teocêntrico da igreja, vai abandonar esse caráter greco-romano, esse caráter científico, e vai passar a tomar de conta das ciências, né? Então nós temos aqui o Isódoro, né, que é um bispo de Sevilha, né, que ele vai propor um mapa inteiro, né, que ele representa, né, essa divisão do mundo conhecido, né, o norte da África, a Europa e a Ásia,
em forma de ET, né? E aqui ele propõe a divisão segundo a Bíblia, né? Segundo o livro do Gênesis, né? Que diz que após o dilúvio os filhos de Noé dividiram, o mundo foi dividido entre eles, né? Entre os descendentes deles. E aqui é o exemplo desse mapa, né? O famoso mapa em T, né? Aqui você tem a África. E agora vamos para a Era das Navegações. A Era das Navegações ela vem depois do período do começo do final da Idade Média. Ela vai iniciar-se a partir dos estudos portugueses, né? Que Portugal ela sempre teve um ideal muito grande, né? De proteger assim as grandes ordens científicas, principalmente os Templários, né? Que depois vão se transformar nos Cavaleiros de Cristo, né? E esses Templários eles trazem muito conhecimento árabe já daquele contato ali com os antigos reinos que existiam, dos reinos cruzados que existiam em Jerusalém. Ali havia muito contato com os trabalhos científicos que os gregos deixaram ali e os árabes eles continuaram trabalhando com isso, né? Tinha muitas tradições árabes ali daqueles trabalhos. Então os templários quando foram para Portugal eles levaram muito desses documentos. E os templários eles participaram da formação da escola de Sagres, né? Que ela foi uma escola científica, né? Que era a base para se tornar uma escola de navegação portuguesa, né? Vai ser vai ser uma dessas descobertas, né? Vai iniciar-se a era das grandes navegações, né? Até a descoberta, né? Que a gente sabe que não foi descoberta do nosso país, né? Então, vamos continuar. Aí, aqui você tem um exemplo aqui que os navegantes, né, eles costumavam carregar consigo, né, anotações e várias direções e rumos e distâncias entre os portos, né. Aqui embaixo nós temos o exemplo de uma carta portuana, né, que ela apresenta vários portos, apresenta direções de vento, apresenta direções de maré, né. Essas cartas eram produzidas durante esse período e elas eram geralmente lidas pelos navegadores. Aqui a gente tem vários exemplos, né, durante esse período, né. Nós temos a confecção do Teatro Orbis Terrarum, né, que é outro mapa mais desenvolvido. Aqui também você tem esse privilegiamento, né, dos nobres, essa questão da cartografia. E aqui você também vai ter, né, o começo do trabalho do Mercator, né, vai ser um dos primeiros cartógrafos que vai iniciar seu trabalho com a projeção cilíndrica, né, para representar melhor o globo terrestre. Aqui Mercator, né, o primeiro que produziu um atlas para nomear uma coleção de mapas, né, ele iniciou a sua projeção cilíndrica, né? Mais à frente a Darcy vai explicar mais sobre projeção, né? E para facilitar a navegação. Porque se tinha muita dificuldade de navegar naquele período, você tinha que acessar vários mapas. Então o mercado ele resolveu unir só um mapa para que o navegador conseguisse se orientar durante a navegação. Aqui é um exemplo da projeção de mercado e da projeção de Peter, que vai ser mais um pouco à frente. E agora vamos para a Era Moderna. A Era Moderna ela começa com a Revolução Industrial, né? Todo mundo estudou história, sabe? Né? E a Revolução Industrial ela vai influenciar muito a partir desse momento a história da humanidade. E a cartografia ela tem sua importância cada vez maior, né? Na geração de riqueza, porque inicia-se, né, o imperialismo, né? E a partir desse imperialismo, as novas ideias de expansão dos povos europeus sobre a África, sobre a América, elas tinham que ter esse apoio cartográfico, né? Aonde aqui o que vale saltar que um dos grandes centros, né, desse desenvolvimento de atividades cartográficas era Antuérpia. Aí como exemplo, né, no John Hadley, né, também John Harrison e Jesse Ramsden, que eram vários foram inventores, né, que trouxeram grandes inovações, né, como o cronômetro marinho, né, e pela construção do primeiro telescópio refletor, né, e Jesse fez o sextante e o teodito, que são instrumentos, né, de navegação que eram utilizados em alguns até hoje, né, mas
só a caráter de conhecimento, no mais, né, porque a tecnologia que nós desenvolvemos hoje está permitindo a gente navegar sem esses instrumentos. E aqui eu falo um pouco, né, das ciências, né, da questão do desenvolvimento cartográfico. Aqui ela dá o nome das várias associações, né, que existiam tanto na França como na Inglaterra de cartografia, né? Não só de cartografia, como também de geografia, que já se trabalhava nesse momento, né, como ciência, a geografia. Aqui fala aqui do começo das pesquisas sobre o não dos polos da Terra, né, que se propõe o achatamento, né, que Isaac Newton propôs esse achatamento dos polos da Terra, né, depois, muito depois vai ser comprovado, né. Aqui a gente começa a medir os meridianos, né, a propor essa medida do tamanho da Terra, né. E aqui vai outras pesquisas, né, como o levantamento trigonométrico, né, que foi a primeira forma de se localizar uma região através de cálculos matemáticos. E agora na contemporaneidade, né, que é o período que nós vivemos, né, atualmente a gente tem muitas formas de coletar dados cartográficos, né, através no começo do século XX, através das aerofotos, né, mais orbitais, desses sistemas de posicionamento de satélites, de programas de computadores, né. Aí a gente tem essa facilidade, né, de trabalhar. Hoje temos aplicativos, né, como o Google Earth, como o Google Terra, né, outros aplicativos como o que se faz mapas, né, que a gente utiliza, né, para fazer nossos trabalhos acadêmicos, né. E esse desenvolvimento ele vai começar com a Segunda Guerra Mundial, né, onde os aviões, principalmente os aviões de espionagem, né, eles tiravam fotos diárias para bombardear durante esses períodos, né, dos alvos. E eles acabaram desenvolvendo essa ciência cartográfica a partir disso, que a partir das fotos eles começaram a fazer análises cartográficas, a definir locais e assim foi se desenvolvendo, né? E também com o advento, né, dos satélites nos anos 70 e 70, né? Onde já no período da Guerra Fria, né, a gente sabe que o mundo ele sempre gira em torno da política, né? Então, os sistemas de espionagem das duas potências que existiam, Estados Unidos e União Soviética, eles geralmente usavam satélites para espionar as áreas de interesse que eles tinham. E aqui um exemplo, né? Um exemplo antigo aqui de um avião de bombardeiro, né? Fazendo fotos de reconhecimento de locais aqui na Segunda Guerra Mundial, e um exemplo mais moderno, né? De uma foto de satélite da nossa capital, Brasília, né? E aqui as nossas referências. Foi utilizado o Atlas Escolar do IBGE. Olá, professor, e a todos os colegas. Dando continuidade ao assunto, eu irei falar sobre as escalas e projeções cartográficas. Eu sou a Daciane Nino. Inicialmente, nós precisamos compreender o que são escalas e por que elas são importantes para nós, como seres humanos, e para os alunos que esperam receber esse conteúdo dentro da sala de aula. Ela é um importante elemento para a representação de mapas, né? Sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. E ela indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ela foi confeccionado em forma de material gráfico, né? E sabendo que os mapas eles são produções reduzidas de uma determinada área. Mas essa redução ela não ocorre de forma aleatória, né? Ela ocorre de maneira proporcional, resguardando uma relação entre as medidas originais e as suas representações, né? Que nós usamos as expressões numéricas dessa proporção, são as escalas. Um cálculo bem básico para nós encontrarmos a escala é por meio dessa fórmula, onde nós encontramos o E, que é representado pela escala, que representa a escala,
igual ao Dzinho, ao D pequeno, que é a área do mapa, e o D grande, que é a área real do mapa. Então, por meio dessa fórmula, dessa continha, que depois o Dzinho vai ser dividido pelo Dzão, nós iremos encontrar a escala do nosso mapa. Então, depois que eu consegui encontrar o meu cálculo final da minha escala, depois que eu consegui encontrar a minha escala para colocar no mapa, eu preciso representar. E então agora nós entramos nas formas de expressão de escala cartográfica. De que maneira eu vou expressar? Eu posso expressar por meio de uma fração, né, que é a representação, que pode ser representativa ou numérica. Eu posso expressar por palavras ou escrita, né, e posso também expressar por meio de uma escala de barras, que é mais conhecida como escala gráfica. Então, eu posso representar o número da minha área total, da minha escala, por meio da escala numérica, por meio da escala gráfica ou por meio de palavras. Aqui nós temos um exemplo mais mesmo para visualizarmos como seria a escala. E nós temos aqui uma escala gráfica, só para vocês terem uma base de como que seria a representação da escala gráfica aqui, que é comumente mais utilizado nos mapas. Tem uma escala numérica também. Então, gente, depois que nós encontrarmos o número da minha escala, vai ser importantíssimo para a representação da quantidade de informações que eu quero que o meu mapa represente. Ou seja, em outras palavras, vamos observar aqui o nosso esquema do mapa, que nós temos aqui, que parece uma pirâmide. Vamos entender melhor. Por exemplo, a escala do mapa, quando maior for a escala do mapa, menor vai ser a área mapeada e automaticamente mais riquezas de informações nós teremos, mais detalhamento, mais informações precisas nós vamos ter e menos generalização. Por outro lado, quanto menor for a escala do mapa, maior vai ser a área mapeada e menos informações o meu mapa vai representar e mais generalização eu terei. Então, na hora de nós formos montar o nosso mapa, nós temos que ter bastante cautela nessa parte, porque às vezes nós podemos fazer uma representação cartográfica, generalizar demais e ter poucas informações para trabalhar. E nós temos que ter cuidado quando nós colocarmos a identificação da escala no mapa abaixo. Vem o mapa, depois embaixo nós temos a identificação, porque essa identificação vai dizer, vai apontar para os leitores a quantidade de detalhamento que eu irei representar no meu mapa, como vocês podem observar também aqui nessa imagem ao lado. Então aqui nós começamos a falar sobre as projeções cartográficas que são usadas para representar os mapas, e elas são sistemas de coordenadas geográficas constituídos por meridianos e paralelos. Os meridianos, eles são semicírculos imaginários traçados de um polo da Terra a outro, e os paralelos são linhas imaginárias, paralelas à linha do Equador.
sobre os quais podem ser representadas a superfície esférica da Terra. Isso quer dizer que a superfície esférica do planeta é, portanto, planificada por meio de desenhos, dando origem a um mapa. Então, a construção desse sistema é feita mediante relações matemáticas e geométricas. Então, nós vamos ter as principais representações cartográficas que são mais conhecidas. Então, a primeira é a projeção cilíndrica, um papel, vamos supor que dá um abraço bem apertado no globo terrestre. Esse papel envolve todo o globo terrestre e depois é tirado, né? Tem a representação cilíndrica, que depois vem os traços dos meridianos e paralelos, e os locais mais próximos da linha do Equador, eles ficam com as áreas com as mesmas dimensões da forma do globo. Porém, nós temos um porém aí, porque as dimensões, quanto mais as dimensões aumentam, conforme vai aumentando, porém, nós temos distorções, né, quando aumentam, conforme vai aumentando a latitude. Então, nesse exemplo, apenas a área do Equador é parecida com a da Terra. E como exemplo de projeções cilíndricas, nós temos a de Mercator e a de Pitts. E nós temos a projeção azimutal ou plana, que o globo terrestre é colocado em cima de um plano, de uma forma plana, e por meio dessa forma nós temos a representação. Os planos, eles são círculos de mesmo centro, assim como uma representação cômica. Eles são círculos de mesmo centro, e os meridianos são retas que partem do polo. Na projeção cônica, nós temos um cone que envolve a Terra. Então, os paralelos, eles vão ser círculos concêntricos, e os meridianos serão retas que saem dos polos, né? E nessa projeção, quanto maior for a latitude, menor nós vamos ter de distorções. Olá, alunos! Dando continuidade à nossa aula, o nosso próximo tópico será mapas temáticos. Eu sou a Cristiane e nós vamos iniciar nossa aula agora. Os mapas temáticos, eles podem apresentar simultaneamente diferentes tipos de dados. Por exemplo, pode ser mapa de população, renda, tipo de vegetação, mapa de estradas, de rios, e etc., uma infinidade. Contudo, sua forma de classificação se dá em função do principal tipo de dado ou tema que vai ser apresentado nesse mapa, que vai ser a informação central, e da forma como a variável visual vai ser empregada nesse mapa. Os mapas podem ser interpretados de acordo com aquilo que nele está se expressando. Pode ser através dos elementos que compõem, como o título, legenda, a escala, a orientação e a fonte. Por isso, esses acompanhamentos, eles são legendas explicativas. As cores e os símbolos que auxiliam essa interpretação, elas vão dar as informações mais precisas. Por exemplo, como primeiro exemplo, nós temos os mapas físicos, que eles são mapas que representam os fatores naturais, como vegetação, clima, relevo, hidrografia. O segundo exemplo, mapa político, que vão ser mapas que representam as fronteiras entre países ou divisões internas entre estados, e assim vai delimitar o território ao qual está se exercendo essa soberania. Mapas históricos. Eles vão ser mapas que representam os acontecimentos do passado.
Aqui nós temos um exemplo de mapa, mas temos também outro exemplo mais fácil de ser absorvido, mapa histórico, é o mapa do Tratado de Tordesilhas. Além desses exemplos que a gente acabou de citar, temos também como exemplos de mapas temáticos, mapas do tipo econômico, cultural, turístico, populacional, mapa de transportes, mapa climático, mapa pluviométrico, etc. Para definir o tipo de mapa e o material gráfico que será utilizado no processo de comunicação na produção do mapa, é necessário entender 3 itens para essa produção desse mapa. O primeiro é a análise do perfil do usuário que irá receber esse mapa. O segundo é qual o significado cognitivo que esse mapa irá transmitir. E a terceira é a escolha da variável visual que será utilizada nesse mapa. No que se refere ao tipo de dado, os mapas temáticos eles podem ser agrupados em quantitativo, que vão traduzir a ideia de quantidade ou de ordem, ou qualitativo, que vão traduzir a ideia de seletividade. Aqui nós temos um esquema de como os tipos de mapas podem ser ordenados. Ao passo que a gente já definiu qual o perfil do usuário que irá receber o mapa, qual o significado cognitivo que esse mapa quer transmitir e qual a escolha da variável visual que a gente irá usar nesse mapa, nós podemos produzir alguns mapas de acordo com essas funções. O primeiro exemplo, mapas coropléticos. Eles utilizam as variáveis visuais cor como valor, como saturação e como matiz. Essas representações quantitativas associadas às unidades do espaço, elas são pré-definidas e elas usam superfícies discretas. Nesse tipo de mapa, em geral, os dados são envelopados por unidade espacial e são apresentados por classe de valores. As classes de valores podem ou não apresentar intervalos simétricos de valores ou de unidades espaciais agrupadas. O segundo exemplo são os mapas isarrítmicos. Eles utilizam a variável cor também e são utilizados para representar fenômenos zonais. Em geral, eles derivam de modelos digitais numéricos que usam as superfícies contínuas e representam as quantidades por faixas de valores, com as superfícies discretizadas, com intervalos discretos. Cada intervalo de valores é associado a uma tonalidade, podendo utilizar uma ou mais cores. Próximo exemplo, mapa de calor. O mapa de calor eles são semelhantes aos mapas isarrítmicos, porém eles representam o fenômeno a partir do uso de uma superfície contínua, que são valores não discretizados, e em geral utilizam mais de uma cor de matiz. Os mapas isarrítmicos e de calor, eles são empregados com cores quentes e frias, e também podem ser denominados de hot to cold, que é a tradução literal de quentes e frios. O próximo exemplo, mapas de símbolos proporcionais. Eles utilizam a variável visual tamanho. Em geral, são utilizados para descrever quantidades absolutas, mas podem ser utilizados para indicar a ordem. Podem empregar figuras geométricas ou pictogramas. Nesse exemplo aqui é figura geométrica, círculos. E apresentam mais de um tema simultaneamente. Pode ser feita uma superposição de mapas. A partir desses dados que podem ser gerados em gráficos também,
como o diagrama setorial, que é um gráfico de pizza. A disposição dos símbolos no mapa é feita em função de um critério predefinido e não apresenta relação com a localização propriamente dita do efeito do fenômeno. O próximo exemplo, mapa de fluxo. Eles também são denominados mapas dinâmicos. Eles representam a quantidade que são comuns a duas ou mais localidades, contínuas ou não. Em geral, objetivam descrever fluxos de pessoas, objetivo de descrever informações ou recursos no espaço e no tempo. A intensidade dos fluxos pode ser caracterizada pela variável visual tamanho, a qual altera a largura da linha ou da seta que une as duas localidades, ou a própria localidade. Também pode ser utilizada a variável cor para expressar a intensidade do fenômeno em cada local. O próximo item, mapas de densidade de pontos. Eles apresentam quantidades associadas aos pontos, aos quais a disposição dos pontos no espaço não apresenta relação com a localidade efetiva do fenômeno. E o valor expresso por cada ponto também não apresenta o objetivo de definir a quantidade exata presente em cada localidade, mas a ideia de intensidade do fenômeno. Outro tipo de mapa temático são os mapas corocromáticos. São mapas utilizados para apresentar dados qualitativos. Eles empregam a variável visual cor para a representação do tema principal. Nesse caso aqui, os municípios de uma mesorregião. Os gráficos, eles são recursos visuais utilizados na leitura de informações para complementar outras informações que já venham descritas no mapa. Pode ser sobre os aspectos, os processos naturais, sociais, socioeconômicos. Então, o gráfico vai representar as informações através dessas formas geométricas de maneira exata, sendo gráfico de barra, gráfico de círculo ou gráfico de linhas. Então, alunos, a partir de todo o conhecimento que vocês já absorveram das aulas que nós tivemos sobre a história dos mapas, sobre a escala, sobre as projeções e sobre os mapas temáticos, a nossa atividade vai ser o uso do QGIS, onde vocês irão previamente ter baixado os shapes próprios para essas visualizações, mas isso a gente vai aprender com o decorrer da aula. Hoje mais é para vocês conhecerem as aplicações das projeções aqui nesse software, que é um software gratuito e pode ser baixado em todos os computadores. Mercado. Nós vamos mudar a projeção aqui. Você clica aqui em projeto, propriedade, para a gente ver a diferença entre uma projeção e outra. Vamos digitar aqui distante com vamos colocar uma projeção e aplicar.
um pouquinho para carregar, mas é assim mesmo. Dá um zoom para que apareça inteira na tela. Esse tipo de projeção, ela só beneficia em áreas do hemisfério. Então ela é ideal para quem deseja fazer mapas que sejam próprios para essa finalidade. Agora vamos colocar outra projeção aqui, projeção de Ecker ou de Ecker-Cris. Ela é utilizada em atlas dos livros didáticos. Ela tem, devido a essa curvatura aqui, ela é possível ver as bordas e as distorções nesse tipo de mapa, elas são menores nos polos. Já para o segundo tópico da nossa aula, que foi sobre mapas temáticos, nós temos aqui um mapa simples de divisão territorial, que seria um mapa político com os municípios do estado do Amazonas. Mas também nós temos um mapa coroplético, que ele foi dividido conforme a quantidade da população de cada município. Então, o município que tem maior número de habitantes é destacado mais pelas cores. Os que têm menos número de habitantes são as cores mais claras, é um mapa de cor. Nós também temos um mapa corocromático, que são mapas com a finalidade qualitativa, diferente do anterior, que era uma finalidade quantitativa. Aqui vai mostrar cada cor vai ser destacada para um município diferente. E como nós também aprendemos na nossa apostila, nós também temos o mapa de densidade de pontos. Os pontos eles estão de acordo com o fenômeno que ocorre. Por exemplo, nós escolhemos a densidade de pontos da população de cada município. Então, o município que tem a maior população no estado do Amazonas é destacado com um ponto maior. Se houvesse valores intermediários, teríamos pontos médios espalhados nos municípios, mas significa que aqui estão quase na mesma classe de população. E é isso, alunos. A gente vai mexer nas funções do QGIS e vai aprender como montar nosso próprio mapa. Uma boa aula e a gente continua na próxima.